O Real Madrid venceu o Mallorca por 1-0 jogando fora de casa e conquistou uma vitória muito importante pensando no título do Campeonato Espanhol. O jogo também serviu para o Carlo Ancelotti poupar alguns jogadores pensando na partida decisiva de quarta-feira, jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City. O Real Madrid venceu o Mallorca com um gol de Tchouaméni aos 3 minutos do segundo tempo, um gol de fora da área. O Real Madrid tem aproveitado bastante os chutes de fora da área, principalmente no Campeonato Espanhol. É o time que mais marcou gols de fora da área em uma partida complicada como essa contra o Mallorca. O Mallorca é um time bastante defensivo, que costuma jogar por uma bola no contra-ataque, dificulta muito a criação de oportunidades ofensivas dos rivais. O Real Madrid acabou encontrando o caminho para o gol com o Tchouaméni chutando de fora da área. O Tchouaméni, que foi titular no jogo contra o Mallorca, ele não vai estar na partida contra o Manchester City porque vai cumprir suspensão por acumulação de cartões amarelos. E diferente do que havia acontecido no meio da semana contra o City, dessa vez ele jogou no meio de campo. Jogou no meio de campo porque o Ancelotti fez um rodízio de jogadores muito pensando na partida contra o Manchester City. A gente teve 5 jogadores que devem ser titulares na partida na Inglaterra, que não começaram o jogo contra o Mallorca. Vinícius Júnior, Rodrigo, Camavinga, Carvajal e também Toni Kroos. Desses, o Rodrigo não teve nenhum minuto em campo, assim como o Toni Kroos. O Rodrigo sofreu uma pequena pancada, tá sentindo ainda dores na perna depois no treinamento dessa semana, depois do jogo contra o City. E o Ancelotti relacionou ele pro jogo, disse que ele tá bem, mas preferiu não colocá-lo em campo. Quem sim os que tiveram minutos, desses que foram poupados no início, foram Vinícius Júnior e Camavinga, que entraram nos 30 minutos finais. A gente teve o Carvajal entrando também uns minutinhos no final do jogo. E ainda o Jude Bellingham, que foi titular, mas foi poupado. Enfim, o Ancelotti utilizou muito essa partida para dar minutos aos jogadores que não estão tanto assim no time titular, como, por exemplo, é o caso de Brahim e Rossello, que foram titulares no ataque hoje. O Brahim fez até uma boa partida, mas acabou não estando tão fino assim de cara ao gol, como eles falam aqui na Espanha. Mas o Real Madrid conseguiu, com esse gol do Tchouaméni, teve outras ocasiões, chutou 9 vezes no gol, pôde ampliar o placar. Também, em verdade, contou com boas defesas do Lunin para conseguir garantir o resultado, mas o primeiro tempo do Real Madrid foi de pouca intensidade e o segundo tempo foi melhor. O time foi para o ataque justamente porque Camavinga e Vinícius entraram no jogo e deram outro ritmo para a partida. Uma partida que, como eu disse, contra times como o Mallorca costumam ficar mais lentas e mais arrastadas, né? Times que não querem tanto jogar e sim conseguir sair com um bom resultado, tanto que o Real Madrid tinha dificuldade de vencer lá no estádio do Mallorca e acabou saindo com esse resultado de 1-0. Ainda sobre a importância desse resultado para o Real Madrid no Campeonato Espanhol, por quê? Porque na próxima rodada, no próximo domingo, o Real Madrid recebe o Barcelona no estádio Santiago Bernabéu. Independente do que o Barça fizer no jogo que começa daqui a pouquinho, o Real Madrid vai para o El Clássico com pelo menos 8 pontos de vantagem sobre o Barcelona. O que dá ao time de Carlo Ancelotti certa tranquilidade pensando na disputa real pelo título do Campeonato Espanhol. O Real Madrid é líder do Campeonato Espanhol e tem essa diferença de pontos para o Barcelona, que é o segundo colocado. Faltam 7 rodadas para a finalização da competição e o Real Madrid é o grande favorito a conquistar o título do Campeonato Espanhol. Com o gol marcado do Tchouaméni, com a vitória de hoje fora de casa do Real Madrid, o Real Madrid acumula 23 jogos consecutivos balançando as redes, jogando fora de casa. O Real Madrid é um time que tem se mostrado muito sólido defensivamente, principalmente no Campeonato Espanhol. Tanto é que há 36 anos o Real Madrid não conseguiu um registro de tão poucos gols sofridos nas primeiras 31 rodadas do Campeonato Espanhol, apenas 20 até aqui no campeonato. E é um time que costuma marcar gols fora de casa porque tem conseguido vencer as suas partidas, né? São 23 jogos, 23 jogos consecutivos marcando gols fora de casa em todas as competições no geral. Outro dado importante para o Real Madrid no Campeonato Espanhol é que são 25 jogos consecutivos sem perder em La Liga. Há 25 anos o Real Madrid não conseguia esse registro. Depois do jogo, o Ancelotti falou bastante sobre isso, porque o Real Madrid tem conseguido ser, como eu disse, um time
sólido defensivamente, tem a melhor defesa do Campeonato Espanhol e tem conseguido encontrar o caminho para os gols, inclusive em jogos complicados como este contra o Mallorca. Tem a melhor ataque da competição também. Então, nessa sofrer poucos gols e marcar muitos, é que o Real Madrid tem conseguido seus resultados dentro da temporada e principalmente para se manter aí com essa vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Pensando em Liga dos Campeões, porque o Real Madrid entrou em campo nesse jogo, claro, em busca de somar esses 3 pontos e não se complicar aí na tabela de classificação com essa diferença para o Barcelona, já que no próximo domingo tem o El Clássico, e o Barcelona parece que entrou numa dinâmica positiva de novo, o Ancelotti tentou fazer esse equilíbrio entre colocar em campo quem fisicamente estava bem, apesar de poder jogar o próximo jogo da Liga dos Campeões, como são os casos, por exemplo, de Rüdiger e de Mendy, que foram titulares ambos, e de Valverde também, que foram titulares nessa partida e devem repetir titularidade no jogo contra o City. De dar descanso a alguns jogadores, né? Como eu disse, Vinícius, Camavinga e Carvajal entraram no segundo tempo para tentar desafogar um pouco o ataque do Real Madrid. Realmente, quando eles entraram, o Real Madrid melhorou o jogo. E dando descanso para outros, né? Por exemplo, o Bellingham. O Bellingham acabou perdendo algumas rodadas atrás 2 jogos consecutivos pela expulsão lá em Valência, jogos do Campeonato Espanhol. Então, o Ancelotti optou por deixar ele em campo, dar titularidade para ele continuar pegando o ritmo de jogo, porque ele ficou parado com o Real Madrid, apesar de não ter parado com a seleção, durante 2 jogos. O Bellingham jogou aí 60 minutos, o Vinícius e o Camavinga jogaram 60 minutos finais, e o Ancelotti conseguiu fazer esse equilíbrio, né? Poupar jogadores e tal. Para o Real Madrid, no final das contas, o mais importante foi o resultado, porque conseguiu esses 3 pontos importantes na briga pelo Espanhol, e também pela questão da confiança, de não ter que viajar pela Inglaterra com um resultado não positivo dentro do Campeonato Espanhol, né? Mantém aí essa dinâmica do time que não perde no Campeonato Nacional desde setembro do ano passado. Então, é uma confiança a mais pensando no jogo complicadíssimo que vai ter lá na Inglaterra contra o Manchester City. Perguntaram pro Ancelotti depois do jogo se as opções dele reservar alguns jogadores foram pensando no estado físico. Ele disse que não, que ele considera que o elenco está bem fisicamente. E ele falou que o que vai fazer a diferença no jogo contra o Manchester City na Inglaterra não é nem tanto o físico dos jogadores, como sim a atitude que a gente pode ter em campo dos jogadores do Real Madrid. Sobre a grande dúvida que a gente tem pro jogo de volta contra o Manchester City. Quem vai jogar com o Rüdiger na zaga? No jogo aqui na Espanha, quem atuou nessa função foi o Tchouaméni, ele não vai estar à disposição por cumprir suspensão. E aí fica a dúvida de quem vai. Muito provavelmente quem vai jogar vai ser o Nacho, que jogou hoje com o Rüdiger, porque o Militão entrou no finalzinho do jogo, 88 minutos, entrou em campo para continuar pegando o ritmo depois de 8 meses aí de recuperação intensa dessa lesão no joelho. E era hoje meio que a gente ia ver o que o Ancelotti estava imaginando para a defesa. Se imaginava que o Militão podia ser titular ou podia pelo menos jogar uns 30 minutos. O Ancelotti considerou que o jogo contra o Mallorca era um jogo muito físico, muito complicado e muito exigente para ele colocar o Militão vindo de apenas ter alguns minutos nos acréscimos no último jogo no Campeonato Espanhol. Então optou por dar ao Militão alguns minutos. Isso faz com que a gente imagine que o Militão não vai começar o jogo contra o Manchester City. O Real Madrid agora tem domingo e segunda aqui na capital espanhola para preparar o jogo, e depois na terça-feira já viaja para a Inglaterra, onde na quarta-feira teremos essa decisão para saber quem vai para as semifinais da Liga dos Campeões. Real Madrid ou Manchester City, 3-3 aqui em Madrid, tá aberto.